foi a década da hegemonia nacional. O Palmeiras ergueu o Allianz Parque no mesmo solo sagrado do estádio Palestra Itália e se consolidou como o maior campeão do Brasil, conquistou Copas do Brasil e voltou a ser campeão brasileiro depois de mais de 2 décadas de jejum. E coroou tudo em 2020, na temporada mais vitoriosa de sua história, com a conquista da tão sonhada Tríplice Coroa. Esta é a história do Allianz Parque e da hegemonia nacional. Depois de um 2011 sem grandes resultados, o Palmeiras voltou a conquistar um troféu em 2012. A equipe comandada por Felipão levantou o 11º título nacional do clube, ao vencer a Copa do Brasil. Com isso, o Verdão ampliou a vantagem sobre o Santos, segundo colocado, com 10 taças, no ranking dos maiores campeões do país. A conquista veio com um empate em 1-1 diante do Coritiba, no estádio Couto Pereira. Na partida de ida, na Arena Barueri, o Verdão havia vencido por 2-0. Na mesma temporada, contudo, veio o reverso. O Alviverde conheceu o seu segundo rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, disputando o torneio em 2013 e retornando à elite em 2014. Fora dos gramados, o Palmeiras deu grandes passos em direção à modernização. Em parceria com a iniciativa privada, o clube iniciou o projeto de construção da mais futurista Arena de Esportes da América do Sul, com capacidade para 40 mil torcedores e até 55 mil espectadores para shows e eventos, além da reforma do clube social. Assim, no mesmo local do solo sagrado do estádio Palestra Itália, surgiu o Allianz Parque, inaugurado no segundo semestre de 2014, como presente de centenário à torcida palmeirense. No mesmo período, o Palmeiras passou por um enorme processo de profissionalização de setores importantes da instituição. Financeiro, jurídico, comunicação e marketing passaram a ser geridos por equipes especializadas, e novas tecnologias foram implantadas nas áreas médica, técnica e financeira. A reformulação do Avanti tornou o programa de sócio-torcedor um dos maiores do Brasil, e a reorganização das categorias de base colocaria o Verdão no topo dos clubes formadores do país. Os resultados desta nova fase surgiram logo no início de 2015. Além do acerto com a Crefisa como patrocinador master da camisa, novas caras chegaram à academia de futebol. O primeiro passo veio no Campeonato Paulista, com o vice-campeonato do torneio. Mas foi a Copa do Brasil que inflamou a torcida. O Palmeiras teve o Santos pela frente em uma final e, após a vitória no Allianz Parque por 2-1, faturou a taça nas penalidades, com direito à batida decisiva do goleiro Fernando Praz, conquistando a 12ª Taça Nacional e consolidando o clube como o maior campeão do Brasil. A hegemonia aumentou em 2016, quando o Palmeiras encerrou o jejum de 22 anos sem conquistar o Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Cuca, que assumiu o time em março, o Verdão fez uma campanha sólida e conquistou o título de forma incontestável, coroando a temporada com o tão esperado Enercampeonato. O capitão Dudu levantou a taça com uma rodada de antecedência, depois de o Palmeiras derrotar a Chapecoense por 1-0, no Allianz Parque lotado, com recorde de público. A trajetória contou com vitórias importantes, como sobre o Corinthians, na casa do rival, e uma sequência de 15 jogos de invencibilidade, entre agosto e outubro. Em 2017, apesar de não levantar troféu, o Verdão acumulou feitos importantes, como a conquista do vice-campeonato brasileiro. O sucesso das categorias de base chamou a atenção. Pela primeira vez, o clube teve as 5 categorias na decisão do Campeonato Paulista, sendo campeão do Sub-11, do Sub-15 e do Sub-20, e ainda conquistou a Copa do Brasil Sub-17. O ano também marcou a despedida do ídolo Zé Roberto, um dos mais longevos jogadores da história do futebol mundial, que escolheu o Verdão para pendurar as chuteiras, aos 43 anos. Já em 2018, o Verdão começou a temporada sob o comando de Roger Machado, mas foi quando Felipão assumiu que o Palmeiras permaneceu invicto por todos os jogos do Campeonato Brasileiro até o fim do certame. Sagrou-se campeão com uma rodada de antecedência, diante do Vasco da Gama, em São Januário. Pela primeira vez na história, a equipe alcançou uma das 2 primeiras colocações do Brasileirão em 3 anos consecutivos, campeão em 2016 e em 2018, além do vice de 2017.
O grande destaque foi Dudu, que se tornou o artilheiro palmeirense no século XXI e o maior goleador do Alviverde no Brasileirão, desde os pontos corridos, em 2003. A temporada de 2019 ficou marcada pela despedida do ídolo Fernando Praz e por marcas expressivas. Na Libertadores, o Palmeiras disputou uma inédita quarta edição seguida e se consolidou como o clube brasileiro com mais gols no geral. No Brasileirão, alcançou uma série de 33 jogos de invencibilidade, somando os 23 de 2018, superando o antigo recorde da segunda academia. O Verdão também se tornou o maior campeão do Brasil na base, com 5 taças nacionais, e derrubou um tabu de 18 anos sem título no feminino, com a conquista da Copa Paulista. O retorno de Vanderlei Luxemburgo, em sua quinta passagem pelo clube, em janeiro de 2020, trouxe novamente a esperança de encerrar o jejum de títulos estaduais, que já durava 12 anos. O último havia sido em 2008, justamente com Lucha no comando. E Luxemburgo não decepcionou. Depois de conquistar o torneio amistoso da Florida Cup, o Palmeiras conquistou o título paulista sobre o arquirrival, em uma emocionante final no Allianz Parque, nos pênaltis. A conquista veio em um momento atípico, durante a pandemia do novo coronavírus, que chegou a interromper o torneio por 4 meses. Em novembro, às vésperas dos mata-matas da Libertadores, o Palmeiras anunciou o português Abel Ferreira como novo comandante da equipe. Até então desconhecido por boa parte da torcida, o profissional não demorou a cair nas graças dos palmeirenses e a entrar para a história do Alviverde. Em pouco mais de 4 meses no cargo, Abel conduziu o time ao título da Libertadores, diante do Santos, no Maracanã, graças a um gol de Breno Lopes nos acréscimos, e também ao título da Copa do Brasil, após 2 duelos com o Grêmio. Os feitos memoráveis da comissão técnica portuguesa e do elenco palestrino mesclaram a experiência de Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Felipe Melo, William e Luiz Adriano com o talento das crias da academia, como Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, Renan, Wesley e Gabriel Veron, além de jovens talentosos como Zé Rafael, Rafael Veiga e Rony. Juntos, transformaram a temporada de 2020 na mais vitoriosa da história do Verdão, com a conquista da tão sonhada tríplice coroa, Paulista, Libertadores e Copa do Brasil. O Palmeiras atravessou a falta de público nos estádios sem precisar cortar empregos ou salários de seus funcionários. E foi o único clube do Brasil a disputar todos os jogos possíveis na temporada de 2020, o Campeonato Paulista, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Mundial de Clubes. Assim se ergueu a era do Allianz Parque e da hegemonia nacional. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar toda a história do maior campeão do Brasil. Avante, Palmeiras!